Na Semana da Criança, o jornal Band News, no meio do dia, faz uma série de entrevistas especiais relacionadas aos nossos pequenos. E hoje o assunto é comportamento infantil. A depressão é o transtorno de humor que se caracteriza basicamente por tristeza associada a transtornos de sono, de alimentação e somáticos. Nas crianças, mais frequente que a tristeza é a irritabilidade e o mau humor. A doença atinge 8 milhões de crianças no Brasil. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o psiquiatra Diego Tavares, que já está aqui comigo. Boa tarde para você, Diego. Boa tarde, eu agradeço o convite. Bom, aí está a grande diferença, então, acho que da depressão adulta para infantil. Enquanto o adulto fica mais quieto na dele, com muito sono, a criança fica mais agitada. Esse é o grande sinal, mas como é que a gente faz quando a criança, por exemplo, já é agitada? Exatamente. Nós temos que lembrar que o humor ele é produzido por áreas do nosso cérebro e é uma função do nosso sistema nervoso central. Então a gente sempre se preocupa se a criança fala, se a criança enxerga, se a criança tem um desenvolvimento motor normal, mas nós nunca prestamos atenção como é o padrão de humor da criança. Normalmente existe um padrão que é mantido em todos nós de humor, que é o que a gente chama de temperamento, que tem a ver com a personalidade, é como o humor se acopla à personalidade e é mais ou menos estável ao longo da vida da pessoa. Na infância, normalmente existe desregulação do humor de uma maneira que não é para lentificação como no adulto. No adulto existe uma queda do humor junto com perda de energia. Então por isso que o adulto apresenta depressão normalmente com lentificação, isolamento, ficar no quarto, não conseguir manter as atividades normais, não conseguir manter o mesmo nível de energia que ele tinha, e é involuntário, porque depende do funcionamento do sistema nervoso. Na infância, normalmente, as desregulações do humor, elas acontecem de maneira que a gente chama instabilidade, que é de uma maneira com variações no humor muito grandes. Então, ela pode apresentar mudanças rápidas e muito reativas até de humor. Que às vezes a criança está um pouco mais quietinha, introspectiva e de repente fica mais agitada. Tem algum outro sinal que os pais possam identificar que a criança está com depressão? Então, os outros sintomas também estão presentes. Então, alteração em outras áreas do cérebro, áreas que coordenam o apetite. Então, mudanças no padrão do apetite, mudanças no padrão de sono da criança, quanto diminuição, quanto aumento do sono, principalmente o basal. O importante é saber como ela era antes e o que mudou. Mudanças em conjunto nestes sintomas, então apetite, concentração, capacidade de prestar atenção em atividades que ela tinha capacidade, ela passa a perder essa capacidade, mudança no padrão de sono, mudança no humor, que não vai ser para chorar, vai ser muito mais para irritabilidade, uma agressividade, uma impaciência, intolerância. E alterações também de flutuações. Então, no momento ela está de um jeito e no momento ela muda bruscamente o comportamento e ela não tinha esse padrão anteriormente. Agora, doutor, esse é um papel dos pais verem esse sinal, mas também da escola, porque aquelas crianças que passam o dia inteiro na escola, é mais fácil até para esses educadores verem essa mudança de comportamento, né? Tem que ficar sempre muito atento. Agora, por que tem depressão infantil? A gente fica pensando que depressão em adulto às vezes tem uma história, tem um momento X ali da vida. Por que uma criança também está sujeita a essa doença? Então, mas isso é um pouco por conta da nossa visão que a gente ainda acredita de depressão, porque na verdade os fatores psicológicos eles funcionam para aumentar a inflamação do sistema nervoso. Então, o estresse, de qualquer maneira, de qualquer ordem, e a gente sempre lembra do estresse psicológico, né? Então, problemas, preocupação, dormir mal, ele tem um poder de afetar o funcionamento do sistema nervoso. Mas não só. Mudanças climáticas,
medicamentos, drogas que atuam diretamente dentro do sistema nervoso central têm uma capacidade de mudar o funcionamento do sistema nervoso central e qualquer um de nós começamos a ter variações de humor, mesmo se as coisas na vida estiverem normais, mesmo se não houver nenhum fator psicológico. Então, os transtornos do humor na infância, eles são a prova de que não é necessário um transtorno psicológico, a criança está passando por um momento psicológico negativo para ter desregulação do humor. E normalmente esses transtornos de humor da infância, eles quando começa na infância, como toda doença que começa na infância, ela tem uma evolução pior. Então ele se não for tratada na infância. E mesmo tratada, ele tende a uma cronicidade. Então ele vai provavelmente se arrastar para a vida adulta, normalmente com um transtorno de humor que tem depressão, que não tem só depressão, mas que tem depressão na sua constituição, que é o transtorno bipolar. Qualquer grau de transtorno bipolar, não necessariamente a forma mais grave, com euforia, mas aquelas formas mais leves em que a pessoa tem alterações de impulsividade, gastos compulsivos, uso de substâncias, compra compulsiva, agressividade, e em outro pico da doença, a depressão. Ou seja, não tem cura durante a infância. A depressão, ela pode, mesmo com um tratamento adequado, ela pode se prolongar para mais anos. Geralmente tende a ter uma evolução pior. Com estabilidade, tem tratamento, mas tende a ter uma evolução mais grave. É diferente da depressão no adulto, que é possível o indivíduo ter um episódio de depressão, fazer um tratamento adequado e ficar livre de medicamentos e qualquer outro tipo de tratamento. Como é que é feito o tratamento infantil? Porque a gente sabe que a depressão em adulto tem remédios fortes, inclusive alguns tarja preta, né? A criança, ela pode usar os mesmos medicamentos? É com medicamento e também com acompanhamento psicológico? Como é que é feito esse tratamento na infância? Isso. O acompanhamento psicológico vai ser imprescindível porque a gente vai imaginar que um transtorno de humor está acometendo a criança no momento do desenvolvimento. Então isso pode influenciar tardiamente várias outras questões. Então o acompanhamento psicológico sempre. Hoje em dia a gente sabe que o uso de antidepressivos, pelo menos isoladamente, sozinhos, eles podem não ser adequados para tratar depressões na infância, porque eles podem agitar mais a criança e eventualmente levar ao suicídio. Né? Não que eles não possam ser utilizados, mas normalmente a gente faz o uso deles, recomenda-se o uso protegido por outras classes de medicamentos, para que não haja uma instabilização e uma piora do quadro. Outra manifestação que eu não falei, muito comum da depressão na infância, já passando para a adolescência, é a automutilação. Então, é quando a criança e o adolescente começam a manifestar comportamentos de autoagressão, que não necessariamente são cortes, mas podem ser puxar cabelo, queimar o próprio corpo, bater partes do corpo contra objetos no intuito de se machucar, fazer sofrer a si mesmo. Aí já é também uma coisa que chama realmente mais atenção, né? Agora, doutora, a criança que é filho ou filha de um adulto que teve depressão, ela tem uma propensão maior para ter também? Sim, nós herdamos a predisposição. Então, o fato de um pai meu ou uma mãe, alguém direto, de primeiro grau, ter uma doença no humor, significa que eu herdei uma tendência maior. Mas essas doenças, elas dependem muito da interação com o meio. Então, muitas vezes, a criança pode, sem nenhum problema na vida, nem o estresse, ela apresentar o transtorno de humor. Mas muitas vezes é necessário uma circunstância ambiental que precipite. Então, um bullying na escola, a morte de um dos pais ou a separação dos pais, com algum fator que venha como um gatilho que leve a criança a ter mais estresse. E aí ela já tendo aquela vulnerabilidade, ela começa a manifestar os sintomas. E o bullying na escola é algo que tem que ficar realmente muito atento, né? Que é como a gente falou antes, não só os pais, a atenção dos pais em casa para os sinais da depressão infantil, mas principalmente da educação, porque muitas vezes não se leva para dentro de casa o que a criança sofre, né, na escola. Tem uma idade mínima, um início, para se começar a ter esse problema de depressão?
Então, normalmente não acomete em crianças muito pequenas, né? E principalmente que quanto mais precoce a idade, a manifestação vai ser principalmente no comportamento. Então, a criança não vai ter uma elaboração de pensamento tão grande quanto o adulto, do tipo, eu estou pensando que a minha vida não faz sentido. Não, normalmente a criança, a manifestação da depressão é com isolamento, ficar calada, xingar, gritar, ficar irritada, jogar coisas dentro de casa, mudar o padrão de comportamento. Ela não vai expressar a depressão de uma maneira tão cognitiva, tão mental quanto o adulto. Então, alteração de padrão de sono, então dormia super bem e passa a apresentar uma diminuição, um aumento do sono é de ser avaliado. Bom, pais e educadores, eu acho que esse é o grande recado, né, doutor? Tem que ficar muito atentos aí a mudanças de comportamento dos seus filhos, dos seus alunos, enfim, dentro de casa, na escola, porque sim, ele pode já estar com depressão. Eu conversei agora com o psiquiatra Diego Tavares. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Agora, 12h40, faltando 20 minutinhos para 1h da tarde, a gente continua aqui com as nossas notícias. A polícia prendeu ontem em São Paulo por tráfico de drogas um homem que havia acabado de deixar a prisão para a saída temporária do Dia das Crianças. O preso Bruno Diego do Amaral foi beneficiado com a saída temporária do Dia das Crianças. Ele tinha direito a ficar